Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Adriana. Hoje a nossa aula tem como tema Teoria de arreinos para ácidos. Os químicos, com suas manias de organização, classificaram as substâncias de acordo com as suas características em dois grandes grupos, sendo os compostos inorgânicos e os compostos orgânicos. Dentro da classe dos compostos inorgânicos, nós temos os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. E nós vamos dedicar o nosso estudo, neste momento, aos ácidos. Pessoal, os ácidos, eles apresentam as seguintes características. Primeiro, sabor azedo. Segundo, formam soluções eletrolíticas, o que significa dizer que quando eu dissolvo um ácido em água, ele conduz eletricidade. Terceiro, eles podem ser tóxicos e corrosivos. Quarto, mudam de cor na presença de algumas substâncias, como os indicadores. Os ácidos ainda podem ser classificados quanto à sua estrutura em hidrácidos, quando apresentam apenas hidrogênio na estrutura, e oxiácidos, quando além do hidrogênio apresentam oxigênio também. Vejam estes exemplos: HCl, ácido clorídrico, HBr, ácido bromídrico, H2S, ácido sulfídrico e HF, ácido fluorídrico. Neste conjunto, nós temos hidrácidos. Todos apresentam hidrogênio na estrutura. Neste segundo exemplo, nós temos oxiácidos. Todos apresentam oxigênio na estrutura. Primeiro é o HClO, que é o ácido hipocloroso, H2SO4, que é o ácido sulfúrico, H2CO3, ácido carbônico e HNO3, ácido nítrico. Gente, eles ainda podem ser classificados quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Quando há apenas um hidrogênio ionizável, ele é um monoácido. 2, diácido. 3, triácido. 4, tetraácido e assim por diante. Uma observação importante com relação à quantidade de hidrogênios ionizáveis. Quando o ácido tem mais de um hidrogênio ionizável, a ionização acontece por etapas, como é o caso do ácido sulfúrico. Vejam, aqui vocês têm a molécula, a fórmula química do ácido sulfúrico H2SO4. Quando este ácido entra em contato com a água, ocorre a primeira ionização, onde um hidrogênio é ionizado e liga-se, com a molécula de água, formando o íon hidrônio e o ânion HSO4-. Esse ânion formado, ele participa da segunda ionização, onde o hidrogênio, quando ele sair aqui dessa molécula, ele se liga com a molécula de água, formando mais um íon hidrônio e o ânion SO4-. Percebam que o ânion formado na primeira etapa é consumido na segunda etapa, o HSO4-. Por isto, ele não aparece na equação global, que fica H2SO4 mais H2O, formando duas moléculas de hidrônio mais SO4-. Uma outra observação importante é que tudo leva a gente a crer que a quantidade de hidrogênios é proporcional, a quantidade de hidrogênios na molécula, ela é proporcional à quantidade de hidrogênios ionizáveis. E nem sempre é assim. Observem este exemplo aqui, H3PO2. Nós temos 3 hidrogênios na molécula, porém apenas um hidrogênio é ionizável. Professora, como que eu vou saber isso? O hidrogênio que é ionizável é aquele que está ligado diretamente ao átomo de oxigênio. Percebam que os demais hidrogênios não estão ligados ao átomo de oxigênio, portanto, aqui nós temos apenas
um hidrogênio ionizável, ok? Não tem como confundir. Bom, os ácidos, eles ainda podem ser classificados quanto à força ou grau de ionização, alfa. Esta é uma das mais importantes classificações e quem proporcionou essa contribuição foi a Reynolds. Além do experimento, né, para verificar se as soluções são eletrolíticas e não eletrolíticas, a Reynolds, ele quantificou a intensidade da corrente elétrica. De que forma? Ele verificou assim, ó, quando o resultado da corrente fosse a intensidade, né? Porque a lâmpada, ela acende com uma intensidade. E quando essa intensidade, ela ficar maior que 50% do normal, o ácido é considerado forte. Se a intensidade ficar menor que 5%, o ácido é considerado fraco. E se ficar maior que 5%, porém menor que 50%, o ácido é considerado moderado. Vejam esta fórmula aqui. Nós temos o grau de ionização é igual ao número de moléculas ionizadas sobre o número de moléculas dissolvidas, ok? Então, é feito um cálculo e a partir disso é medida a intensidade, né, da ionização, o grau de ionização, ok? Bom, aí os hidrácidos, com relação à força dos hidrácidos, eles são considerados fortes quando tem o grau de ionização maior que 50%. E são os derivados dos halogênios, exceto o flúor, como o ácido clorídrico, HCl, ácido bromídrico, HBr, ácido iodídrico, HI. Os ácidos moderados, né, os hidrácidos moderados, tem grau de ionização maior que 5% e menor que 50%. Nós temos como exemplo o ácido fluorídrico. E os ácidos, né, os hidrácidos fracos, são aqueles que têm grau de ionização menor que 5%. E entra todos os demais hidrácidos aqui. Já os oxiácidos, nós temos uma relação existente entre o número de oxigênios da molécula e o número de hidrogênios ionizáveis. Os ácidos, eles são considerados fortes quando o grau de ionização for igual a 3 ou 2. Moderados, quando o grau de ionização for 1 e fracos, quando o grau de ionização for 0. Como que a gente determina isto? Nós temos aqui uma fórmula que o grau de ionização é igual ao número de oxigênios da molécula menos o número de hidrogênios ionizáveis. Percebam aí no exemplo HNO3, nós temos 3 oxigênios e 1 hidrogênio ionizável. Então, 3 menos 1, 2, portanto, o ácido nítrico é um ácido forte. Os ácidos também podem ser classificados quanto à volatilidade em ácidos fixos ou voláteis. Primeiro, o que é volatilidade? É a capacidade que uma substância tem de vaporizar-se espontaneamente. Isto acontece com substâncias que apresentam pontos de ebulição baixos. Então, quanto menor o ponto de ebulição, mais volátil é a substância. Os ácidos fixos têm dificuldade de evaporar-se porque apresentam pontos de ebulição elevados, como é o caso do ácido sulfúrico, H2SO4, e o ácido fosfórico, H3PO4. Já os ácidos voláteis, que vaporizam-se com facilidade, na temperatura ambiente, eles são, inclusive, a maioria deles encontrados no estado gasoso, como é o caso do ácido clorídrico, que é um ácido volátil, e o ácido sulfídrico, que também é um ácido volátil, pois apresenta ponto de ebulição baixo. Com relação à nomenclatura, pessoal, nós temos 3 formas de dar nomes aos ácidos, utilizando a tabela de ânions, a tabela de ácido padrão e o NOx do elemento central.
Lembrando que vocês têm uma tabela de ânions que vocês podem consultar para dar nomes aos ácidos. Então, vamos aqui. Todo ácido começa com o nome ácido. Aí vocês vão ter que olhar na tabela o nome do ânion e observar essa regrinha aqui, ó, a terminação. Eu coloquei aqui para vocês uma tabelinha. Se o ânion termina em eto, vocês vão trocar o eto por hídrico. Se o ânion termina em ito, vocês vão trocar o ito por oso. Se o ânion termina em ato, vocês vão trocar por ico. Eu até coloquei um macetezinho aqui para vocês, gente. Bico de pato, mosquito teimoso. O que sobra é o hídrico e o eto. Gente, não tem nada a ver. Mas sabe por que dá certo? Porque a nossa mente, o nosso cérebro tem uma mania de querer aprender o que não tem nada a ver. É por isso que dá certo e é por isso que eu coloquei aqui para vocês. Vamos aqui então. HCl, nós temos como ânion o íon, o ânion cloreto, certo? Então, eu vou trocar o eto por hídrico, ok? Então, fica ácido clorídrico. H3BO3, nós temos o ânion BO3, 3-, que é o ânion borato, termina com ato. Então, eu vou trocar por ico, bico de pato. Tá vendo que dá certo? E o ácido HClO, que o ânion é o ClO-, hipoclorito, ito, termina com, a gente troca o ito por oso, mosquito teimoso. Tá vendo que dá certo? Vocês vão lembrar de mim, mas tem nada a ver, gente. Bom, a gente pode também dar nome aos ácidos utilizando a tabela de ácido padrão. Como que fica? Nós vamos ter os ácidos padrões, né? No caso aqui eu coloquei como exemplo o HClO3, que é o ácido clórico. Quando o ácido padrão tiver um oxigênio a mais, mesma regra, começa com ácido, só que vocês vão utilizar o prefixo per, o nome do ânion e a terminação ico, ok? Quando tem um oxigênio a mais, né, vale essa regra. Agora, quando tem um oxigênio a menos, ácido, nome do ânion e a terminação oso. E se tem 2 oxigênios a menos, ácido, prefixo hipo, nome do ânion e a terminação oso. Vamos ver como que fica? Então, primeiro caso, HClO4, um oxigênio a mais. Então, a gente vai usar o prefixo per e a terminação do ânion passa a ser ico. Neste caso, o ácido padrão já é ico, então, perclórico, ácido perclórico. Segundo caso, HClO2. Nesta situação, nós temos um oxigênio a menos. Então, ácido, nome do ânion e a gente vai trocar por oso. Então, fica ácido cloroso. Já quando temos 2 oxigênios a menos, como é o caso do HClO, ele tem 2 oxigênios a menos em relação ao ácido padrão, portanto, ácido, prefixo hipo, nome do elemento, do ânion, no caso, a terminação passa a ser oso. Então, fica ácido, o quê? Hipocloroso. Ok, gente? Bom, agora já a nomenclatura, utilizando o NOx do elemento central, se dá da seguinte forma. Primeiro, quando o elemento forma 2 oxiácidos, a regra é ácido, nome do ânion, ico para o NOx, para o elemento que tem o NOx maior, né? Para o composto que tem o elemento central com NOx maior e oso para o NOx menor. Vejam aqui, HNO3, o elemento central tem NOx 5, então, terminação ico, certo? O ânion, nesse caso, é o NO3-, nitrato, bico de pato. Tá vendo que dá certo? Então, a terminação é ico, só para lembrar. Mas aqui, gente, a regra é NOx maior, ico, NOx menor, oso, tá? Aí, o HNO2, que tem o NOx menor, o ânion é o nitrito, então, a terminação será oso, então, passa a ser ácido
nitroso, ok? Já quando nós temos o elemento central formando 3 ou 4 oxiácidos, nós vamos utilizar a seguinte regra. Como todo ácido começa com ácido, tá aqui, mas os prefixos per e hipo, vocês vão ver quando eu vou utilizar, vem nome do ânion, terminação ico, ico, oso, oso. Como assim, professora? Vamos ver aqui um exemplo para facilitar? Vejam aqui, nós temos 4 possibilidades de NOx, vejam, mais 7 para o cloro, mais 5, mais 3 e mais 1. No caso do NOx maior, a gente utiliza o prefixo per e a terminação ico. E, olhando lá na tabela de ânions, o ClO4- é o perclorato. Ato eu troco por ico. Já aqui, o segundo NOx, nós temos o quê? Terminação ico, tá? O ânion é o clorato, ClO3-. Então, ato eu troco por ico, ok? Então, fica ácido clórico. Já para o NOx mais 3, como que fica? Eu tenho o ânion clorito, ito eu troco por oso. Então, ClO2- é o ânion clorito, vai ficar cloroso. Já para variação de menor NOx, a gente utiliza o prefixo hipo. No caso, aqui eu tenho o ânion hipoclorito, certo? ClO-, ito, oso. Então, ácido hipocloroso, ok? Certinho? Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido, ok? E vamos que vamos! Até mais!